Fala, querido, seja bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Marcos Alves e eu quero apresentar para você as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Nós fizemos um vídeo aqui no canal, depois você dá uma conferida assim que acabar esse vídeo, porque é tremendo a profundeza do que Jesus fala, porque o autor é o próprio Senhor. Ele pega e leva o povo para ensinar a respeito das bem-aventuranças, e são tesouros maravilhosos. Eu meditando, vendo, analisando, eu quero compartilhar com vocês esses presentes de Deus, essa palavra que Jesus trouxe àquelas pessoas, e graças ao bom Espírito Santo, podemos dizer assim, foi registrado e foi deixado para nós, para o nosso estudo, nossa reflexão, nosso crescimento espiritual. Então, desde já, eu te peço, assista esse vídeo todo, deixe seu like aí, se inscreva, porque com certeza a riqueza espiritual virá sobre a sua vida. Olha só que coisa linda, o texto já começa assim, Mateus 5, né? A partir do versículo 1, falando assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero ficar com esse versículo, e aqui eu já declaro que vamos iniciar uma série das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha. E querido, nós já iniciamos já com essa riqueza maravilhosa. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando a gente fala a respeito de pobres de espírito, a gente já imagina uma pessoa que não tem condições, uma pessoa que não tem como se sustentar ou como ajudar alguém, uma pessoa desprovida, talvez, de beleza, de riquezas, seja do que for. Quando nós falamos a respeito de pobres de espírito, nós já pensamos pessoas que não têm dom, não têm talento, isso principalmente na obra do Senhor, que não podem contribuir muito. Mas quando Jesus fala isso, o pensamento de Cristo era bem diferente do nosso. Porque hoje as traduções a respeito de palavras mudou muito com o decorrer do tempo. Mas se você prestar bastante atenção, Jesus traz um contexto antes. Ele inicia o versículo dizendo assim: Bem-aventurado os pobres de espírito. Jesus nos ensina nesse texto que a felicidade ela está ligada àquilo que nós somos, muito longe daquilo que temos. Porque pessoas pensam que ser feliz ou ter uma felicidade é pelas coisas que você tem. Mas a maior riqueza é quem você é para Cristo. Por isso que nós temos que estar atento no que o Senhor está falando. E aí, diante desse versículo, mais esclarecido, bem-aventurados os pobres de espírito, eu lanço essa pergunta: por que devemos ser pobres de espírito? Jesus falou aqui que seremos bem-aventurados, porque ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, os pobres de espírito, é o reino dos céus. Gente, olha que maravilhoso. Por que devemos ser pobres de espírito? Quer dizer, para eu dar essa conclusão que você precisa entender a necessidade desse grande tesouro de ser pobre de espírito, que é totalmente diferente do que muitos pensam, eu quero compartilhar com vocês em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9 ao 13. O que nos traz ali? Jesus inicia o texto dizendo assim: E disse-lhe também estas parábolas a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E ele inicia dizendo que 2 homens subiram ao templo. E se você for ler a profundidade do texto, ali fala que ele chegou
o sacerdote, falando para Deus que ele era um homem que jejuava, que dava os seus dízimos, que orava muitas vezes aos dias, que jejuava 3 vezes por semana, que ele se desviava do mal, que ele não se prostituía. E aí chega o publicano, e ele ainda usa o publicano como exemplo. Eu não sou como esse publicano aí, Senhor. Só que a Bíblia já mostra também que o publicano mal conseguia olhar para os céus e falou dessa maneira: Senhor, tende misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus rasga o verbo dizendo: em verdade eu vos digo que este que pediu misericórdia desceu justificado, e o outro não recebeu nenhuma benevolência de Deus. E ele termina dizendo: bem-aventurado é aquele que se humilha perante Deus, porque ele será exaltado, mas os exaltados serão humilhados. E eu te faço de novo a pergunta: por que devemos ser pobres de espírito? E a resposta é essa: é porque o homem tem que chegar desprovido perante Deus, totalmente faminto e necessitado. Se você prega, se você canta, se você faz alguma coisa, se você tem um status, você precisa entender que não é porque você é bom, é porque a misericórdia de Deus e a graça do Senhor te alcançou. Por isso que os textos nos falam: seja grato a tudo, porque tudo que temos não é nosso. E quando a gente reconhece isso, nós seremos bem-aventurados, seremos os pobres de espírito, porque quem é pobre de espírito tem acesso ao reino dos céus. Agora, uma pessoa cheia e abastarda de si mesmo jamais conquistará ou tocará nas riquezas de Deus, porque Deus destina essas bênçãos àqueles que precisam dele. Espero que você absorva essa mensagem. E olha, estamos iniciando essa série maravilhosa. Eu te peço, se inscreva, veja as nossas playlists, porque com certeza a riqueza espiritual virá sobre a sua vida. Vamos subir ao monte comigo e ver as bem-aventuranças? Te espero no próximo vídeo e saiba que o objetivo do Espírito Santo é salvar você.